Vamos aprofundar um pouquinho mais, então, esse assunto, conversar com o advogado tributarista Eduardo Natal, que vai nos contar... Não é, Eduardo? O Eduardo está por aí? Eduardo. Aqui, bom dia. Bom dia. Queria que você nos contasse, então, qual é a tua avaliação a respeito dessa decisão tomada hoje de manhã, publicada hoje de manhã pelo governo, de isentar de cobrança de imposto de renda os prêmios dados aos atletas brasileiros que conquistaram e vão conquistar ainda a medalha lá em Paris. Bom, sobre o aspecto jurídico, a medida provisória acaba, de fato, sendo o instrumento que pode fazer com que esses prêmios sejam isentos, né? E, inclusive, essa medida provisória, a 1.251, que foi publicada agora, né, em 7 de agosto, ela faz com que esses prêmios recebidos pelos atletas medalhistas, desde que sejam pagos pelo COB ou pelo Comitê Paralímpico, né, nós teremos Paralimpíada na sequência, estejam isentos do imposto de renda, né, considerado ali a tributação sobre o rendimento desses específicos prêmios, tá? Não estariam, portanto, abrangidos prêmios que esses atletas eventualmente venham a ganhar de patrocinadores. Então, sob o aspecto jurídico, essa medida já gera eficácia, portanto, esses atletas, inclusive com data retroativa 24 de julho desse ano, já teriam, então, a isenção relativamente aos prêmios, tá? Com relação à polêmica das medalhas, de fato, já existe lei no Brasil, inclusive instrução normativa, que considera as medalhas e troféus recebidos por atletas como não tributáveis, isentos também. Tá? E, obviamente, aí sim, um aspecto que eu acho que é mais sob o pano de fundo político, que acaba sendo realmente uma medida que atende aí a um ponto levantado nos últimos dias e sem dúvida alguma, o governo acabou atendendo esse ponto, enfim, talvez até para agradar ali os seus correligionários. Então, é uma medida que vai ter validade, tá certo? Claro que a medida provisória ela precisa ser convertida em lei. Acho que vai haver, até pelo momento, estamos em meio a os Jogos Olímpicos, então existe talvez um apoio popular, acho que deve existir um apoio popular para esse tipo de medida, pelo menos por parte da população, não estou dizendo que totalmente, mas acaba sendo uma medida de momento. Eu não acho que é uma política esportiva. Eu acho que a crítica que eu faria em relação a esse aspecto é que o Brasil ele vive na parte esportiva de momentos, picos de maior entusiasmo, e esse é um deles, e depois se esquece da política esportiva. Eu acho que seria muito mais interessante o Brasil propor uma política esportiva para o próximo ciclo e não fazer uma isenção imediatamente após algum reclamo de uma parte da sociedade. Foi, doutor Eduardo, uma solução política para uma discussão política, pelo que eu estou entendendo, mas e a justiça tributária, né? Porque o imposto de renda não isenta nenhum trabalhador, não perdoa nenhum trabalhador, nenhum contribuinte que está acima da faixa de isenção, né? Sem dúvida não. Esses atletas não ficarão, obviamente, também totalmente livres de tributação, porque eles devem ter outros proventos para receber, que não apenas os prêmios, tá certo? Mas, sem dúvida alguma, o trabalhador, toda aquela pessoa que no Brasil, residente no Brasil, recebe proventos, recebe rendimentos, ela tem que prestar contas com o governo federal para pagar o seu imposto de renda. Então, sem dúvida alguma, acaba tendo, sim, sobre esse aspecto de, talvez, de aspecto geral de tributação, inclusive num momento em que a gente sabe que o governo federal tem editado medidas com intenção de aumentar a carga tributária, talvez sob esse aspecto, sem dúvida alguma, nós não estamos tendo uma medida que está consonante com as últimas medidas desse governo.
que vem realmente carregando um pouco ou até demais na parte de tributação, né? É fato que o momento acaba sendo propício para essa medida, né, considerando aí os Jogos Olímpicos, mas, repito, acho que o Brasil mereceria uma política esportiva e não isenções isoladas. Zé Maria? Isso me lembra, doutor, aquela história do Paulo Maluf distribuir 25 Fuscas, né, com dinheiro público aos grandes jogadores, aos heróis do Tri, né? E depois ele teve que pagar os Fuscas. E na época o governador distribuiu réplicas em ouro da taça, que eram até de valores superiores aos Fuscas, mas todo mundo se lembra exatamente do Fusca. Não é o papel do Estado fazer esse tipo de benesse. No Congresso Nacional houve um momento que se votou várias pensões especiais para ex-atletas e tal. São pessoas representativas, são heróis, mas que não é exatamente esta a função do Estado. O senhor vê a possibilidade de questões jurídicas para anular esse tipo de procedimento? Bom, José Maria, esse aspecto aqui da medida provisória em específico, talvez a gente tenha um fator de discrimen, que é o fato de você ter um prêmio olímpico, e eu acho que talvez que a gente pode ter alguma dificuldade se essa medida provisória for convertida em lei. Então, no aspecto, vamos dizer, político, no aspecto legislativo, essa medida só cairia se a medida provisória não vier a ser aprovada, como você bem sabe. Agora, sob o ponto de vista de quebra de isonomia com os demais brasileiros, trabalhadores, é um ponto a ser analisado. Agora, a gente tem um fator de discrimen, como eu mesmo coloquei, que seria o fato de ser um prêmio específico do COB e também do Comitê Paralímpico. Então, eu vejo um pouco mais de dificuldade, até pelo cenário que a gente tem, muito politizado, inclusive, muitas vezes até em decisões dos nossos tribunais superiores, né? Então, é um ponto a ser analisado, mas existiria, eventualmente, um ponto, como eu já coloquei, de diferenciação, né? Que seria exatamente falar, olha, como são atletas olímpicos, pessoas que têm ali, talvez recebam essa verba para poderem desenvolver suas atividades nos próximos anos, mereceriam uma isenção. Enfim, existe uma lista de atividades ou de rendimentos, né, isentos, né, na Lei 7713 de 88, já há muito tempo, e esse artigo agora que isenta essa medida provisória acaba inserindo mais essa condição lá, mais esse elemento para isenção. Então, é um ponto que pode ser debatido. Eu não sei se nós vamos ter ambiente no judiciário suficiente para derrubar, eventualmente, essa medida, certo? Nós conversamos com o advogado tributarista Eduardo Natal a respeito dessa medida provisória que foi publicada agora há pouco pelo governo federal e que isenta de imposto de renda essas premiações que são concedidas a medalhistas olímpicos. Muito obrigada pelas informações, pela participação e até a próxima, doutor. Muito obrigado. Bom dia para vocês.